E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer no nosso curso de função alguns exercícios trabalhando também com a ideia de sentenças. Um pouquinho mais bonito as questões na aula de hoje. Ok? Começamos com o item VOF. Considere uma função f de domínio no conjunto dos naturais e definida por f de n igual n ao quadrado menos 64 sobre n mais 8. Podemos afirmar que f de n mais 3 é n mais 5? E aí, pessoal, questãozinha clássica de achar a imagem quando é fornecido o domínio. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é, antes de trabalhar com função, eu quero convidar você a trabalhar com matemática básica. Observa comigo aqui a parte de cima dessa sentença. N ao quadrado menos 64, eu posso escrever o 64 como 8 ao quadrado. E aí, se você observar bem, isso aqui é algo conhecido nos produtos notáveis. Diferença de dois quadrados nada mais é do que o produto da diferença pela soma. Muito bem. Como eu tenho n ao quadrado menos 8 ao quadrado, é da mesma forma que n menos 8 vezes n mais 8. Professor, por que você está escrevendo desse jeito? Você já vai ver, vai ficar muito mais simples, tá? O resultado final. Então, aqui no n ao quadrado menos 64, vou escrever a fórmula do produto notável, que é n menos 8 vezes n mais 8, e aqui embaixo eu copio n mais 8. Já observou o porquê que eu fiz tudo isso? Como eu tenho parcelas iguais, em cima e embaixo, posso cancelar. Divido da 1, não precisa mais copiar essas duas partes iguais. Então, posso falar que f de n, na verdade, meus amigos, é a mesma coisa que f de n igual a n menos 8. Bacana? Professor, fica muito mais simples, tá? O teu exercício. Agora vamos sim pensar em função. Lembra do raciocínio que eu coloquei para você em outros vídeos? Quem você coloca aqui dentro, você tem que substituir no lugar da incógnita que está depois da igualdade. Estou colocando n mais 3. Então, no lugar dessa incógnita n que está depois da igualdade, substituo por n mais 3. E o restante você copia igual. Ok? Quem eu ponho dentro do parêntese, eu substituo na incógnita que está após a igualdade. Coloquei n mais 3, então, aqui depois da igualdade, coloco n mais 3 também. Vou resolver a minha conta e o nosso resultado vai ficar quanto? Mais 3 com menos 8, menos 5. Professor, o meu item está falso. Ele dizia que era n mais 5. Você achou n menos 5. Ok? É isso aí, meus amigos. Matemática básica ajudando muito. Se eu tivesse colocado no início n mais 3 aqui no lugar do n na parte de cima e aqui no lugar do n na parte de baixo, no final a conta daria o mesmo resultado. Só que a matemática básica fica um pouquinho mais trabalhosa.
Fazendo isso, a tua vida vai facilitar um monte. Legal? Vamos para a próxima questão, questãozinha da FGV. Seja f uma função tal que f de x vezes y é igual a f de x dividido por y, para todos os números reais positivos x e y. Se f de 300 é igual a 5, então f de 700 é igual a... Olha aí, já temos uma questão um pouquinho mais viajante. Meus amigos, como é que eu vou fazer para calcular o f de 700? Perceba que nesse exercício não tem nada a ver com os outros que eu resolvia, tá? Porque nos outros você apenas tinha a função f depois da igualdade, substituía o x por 700 de uma vez. Aqui não. Aqui eu vou ter que pensar, eu vou ter que trabalhar com substituições. Como? Eu vou me basear no início exatamente no que ele deu, que é f de 300 igual a 5. Ah, mas professor, o que isso vai adiantar? Eu vou trabalhar com essa ideia também, ó. Em algum momento, esse f de 300 igual a 5, ele vai ter que ser encaixado exatamente aqui. Amigos, observa a minha viagem, tá? 300 é 100 multiplicado por 3. Até aí, tudo bem. Eu vou considerar que o meu x ele vai ser exatamente igual a 100 e vou considerar que o meu y vai ser igual a 3. Para trabalhar exatamente nessa sentença que ele deu. E aí, baseado nisso, vai ficar f de x, ou seja, f de 100, tudo isso dividido pelo y. Eu estou colocando y igual a 3. Ok? E aí, professor, qual foi a vantagem de escrever o 300 como 100 multiplicado por 3? Já vou te falar. Esse cara aqui, f de 100 vezes 3, é a mesma coisa que f de 300, né? Aqui vou copiar igual, e aqui você vai copiar igual. F de 300 eu tenho, f de 100 eu já vou calcular, e o 3 eu copio embaixo. Vou passar o 3 multiplicando, professor, e aí com isso você vai achar f de 100. Muito bem, passou para lá multiplicando 3, vai ficar 15. Professor, o que esse resultado vai me dar? Como faço para chegar no f de 700? Você já vai ver. Vou trabalhar novamente agora com essa fórmula, tá? Vou chamar o 100 de x. E aqui, meus amigos, vou colocar o nosso y igual a 7. Vamos ver o que vai dar. Chama o x de 100 e o y de 7. Vou substituir aqui, vai ficar 100 vezes 7. Depois da igualdade, f de x, então fica f de 100, sobre o y que você colocou, 7. Multiplica, vai ficar f de 700. No lugar de f de 100, olha aí, resultado anterior que eu achei, 15. Sobre quanto? 7. E com isso, calculamos f de 700. A alternativa correta, a alternativa A, de assustador o item. Bonito, mas aqui é uma viagem que você tem que fazer. A ideia, meus amigos,
é trabalhar com o que ele deu, baseado na fórmula que foi dada. Então, no início, pensei 300 como 100 multiplicado por 3, e aí, com isso, a minha ideia foi calcular f de 100. Calculei o f de 100, fiz novamente a ideia de chamar o x de 100 e o y de 7. No momento que eu chamo o x de 100 e o y de 7, eu multiplico 100 vezes 7, aparece o quê? Exatamente o f de 700 que ele quer. Substituí o f de 100 aqui por 15 e o 7 copiei embaixo. E aí, com isso, a alternativa A. Ok? Questãozinha com nível um pouquinho maior. É isso, meus amigos. Que a matemática esteja com vocês. Fui!